Código Civil para a GCM de Pedreira, São Paulo. Vamos aí começar com os artigos de 1 a 10. Artigo 1º. Toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. Artigo 3º. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Incisos do artigo 3º foram todos revogados. Artigo 4º. São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. Parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Artigo 5º. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade. Inciso 1. Pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz, ouvir o tutor se o menor tiver 16 anos completos. Inciso 2. Pelo casamento. Inciso 3. Pelo exercício de emprego público efetivo. Inciso 4. Pela colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5. Pelo estabelecimento civil ou comercial ou pela existência de relação de emprego, desde que, em função deles, o menor com 16 anos completos tenha economia própria. Artigo 6º. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta, quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Inciso 1. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Inciso 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Parágrafo único. A declaração da morte presumida, nesses casos, somente poderá ser requerida depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Artigo 8º. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Artigo 9º. Serão registrados em registro público. Inciso 1. Os nascimentos, casamentos e óbitos. Inciso 2. A emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Inciso 3. A interdição por incapacidade absoluta ou relativa. Inciso 4. A sentença declaratória de ausência e de morte presumida. Artigo 10. Far-se-á a verbação em registro público. Inciso 1. Das sentenças que decretarem a nulidade ou anulação do casamento, o divórcio, a separação judicial e o restabelecimento da sociedade conjugal. Inciso 2. Dos atos judiciais ou extrajudiciais que declararem ou reconhecerem a filiação. Inciso 3. Revogado. Vamos agora para algumas questões. Analise os itens a seguir de acordo com o Código Civil. Inciso 1. A menoridade cessa aos 18 anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. Contudo, cessará, para os menores, a incapacidade pela concessão dos pais ou de um deles na falta do outro, mediante instrumento público, independentemente de homologação judicial ou por sentença do juiz,
ouvir o tutor se o menor tiver 15 anos completos. Item 2. Se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro não for encontrado até 1 ano após o término da guerra, pode ser declarada a morte presumida, com decretação de ausência, depois de esgotadas as buscas e averiguações, devendo a sentença fixar a data provável do falecimento. Letra A. A asserção 1 é uma proposição falsa e a 2 é uma proposição verdadeira. Letra B. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é um complemento da 1. Letra C. A asserção 1 é uma proposição verdadeira e a 2 é uma proposição falsa. Letra D. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. Ou letra E. As asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2 não é um complemento da 1. Pausem o vídeo e tentem responder a questão. Vamos para o gabarito. Alternativa correta, letra D. As asserções 1 e 2 são proposições falsas. O fundamento da questão está aí nos artigos 5º e 7º. Vocês podem fazer a leitura. Vamos então para a questão número 2. Quanto à personalidade e à capacidade, de acordo com o atual Código Civil, assinale a alternativa correta. Letra A. Mesmo que o menor case, não terá a incapacidade cessada. Letra B. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Letra C. A emancipação voluntária do menor pelos pais só é possível se aquele tiver ao menos 16 anos completos. Letra D. São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, os menores de 16 anos. Ou letra E. Nenhuma das assertivas anteriores está correta. Pause o vídeo e tentem responder a questão. Gabarito, então, alternativa C. A emancipação voluntária do menor pelos pais só é possível se aquele tiver ao menos 16 anos completos. Aí no artigo 5º, cessará para os menores a incapacidade. Questão 3. São incapazes, relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer, todos os abaixo relacionados, exceto. Letra A. Os indígenas. Letra B. Os maiores de 16 e os menores de 18 anos. Letra C. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Letra D. Os pródigos. Letra E. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. 5 segundos para vocês tentarem responder. E voltamos com o gabarito. Gabarito da questão número 3, alternativa A, então. Lembrando aí que é o exceto. Todas as outras alternativas constam lá no artigo 4º. São incapazes relativamente a certos atos ou a maneira de os exercer. Inciso 1. Os maiores de 16 e menores de 18 anos. Inciso 2. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico. Inciso 3. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade. Inciso 4. Os pródigos. E parágrafo único. A capacidade dos indígenas será regulada por legislação especial. Daí para a questão número 4. Questão da banca Avança SP 3022. O artigo 3º do Código Civil discorre que são absolutamente incapazes de exercer, pessoalmente, os atos da vida civil os menores de: letra A, 16 anos, letra B, 17 anos, letra C, 18 anos, letra D, 20 anos, ou letra E, 21 anos. Pausem o vídeo e tentem responder a questão.
Gabarito da questão número 4, alternativa A, 16 anos. Está lá no artigo 3º do Código Civil. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Questão número 5. O artigo 8º do Código Civil discorre que se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão. Letra A, convalescentes. Letra B, incapacidade absoluta. Letra C, emancipação por outorga. Letra D, fixar a data provável do falecimento. Ou, letra E, simultaneamente mortos. Pause o vídeo e tente responder a questão de acordo com a leitura dos artigos de 1 a 10 que nós fizemos no início do vídeo. Vamos para o gabarito. Alternativa F. Simultaneamente mortos, que consta lá no artigo 8º do Código Civil. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Exemplo aí de acidente de carro, queda de avião, em que não se pode averiguar se um ou outro faleceu primeiro. Então, presumir-se-ão simultaneamente mortos. É isso, pessoal. Curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal e fiquem atentos aos próximos vídeos. Até mais!